Olá, seja bem-vinda a essa live. Aqui é Carol Albuquerque e hoje eu quero conversar com vocês sobre um dos temas que eu mais amo: educação alimentar e nutricional infantil. Eu estava aqui reformulando um pouco do programa Brincar de Comer, colocando algumas aulas novas e estava consultando um livro, esse daqui, Educação Nutricional, provavelmente, se você que tá aí é nutricionista, você conhece, da Maria Cristina Buggi, e eu sou grande fã dela. Ela é uma pesquisadora da área de educação nutricional e eu quero dividir com vocês alguns insights que eu tive de um dos capítulos do livro, tá certo? E vou colocar aqui a abordagem que ela traz e a minha visão sobre isso, como eu trato com as crianças no atendimento, ok? Então, o capítulo é de educação nutricional no campo da atuação do nutricionista. O que eu percebo muitas vezes é que o nutricionista, ele às vezes enxerga a educação nutricional como uma área de atuação para você fazer atividade na escola, né? É atividade lá na sala de aula da criançada da escola. Ou então uma atividade em folha, às vezes, para a gente fazer ali rapidamente no consultório. Mas o campo da educação alimentar e nutricional, ele é muito grande, muito abrangente. A gente consegue fazer atividades de EAN em diversos locais, com diversos públicos, de maneiras bem diferentes. Então aqui no capítulo ela começa falando assim: considerando-se como objetivo principal do nutricionista mudar o comportamento alimentar dos indivíduos quando esse comportamento está inadequado à saúde, ou então promover a saúde dos indivíduos pela introdução de práticas alimentares mais adequadas. Nós podemos definir como suas responsabilidades educativas, então minha e de vocês, responsabilidades dos nutricionistas, em qualquer área de atuação, seja ela no consultório, no atendimento individual, seja no atendimento em grupo, na atividade em escolas, seja no hospital, seja para comunidades, onde for. Ela pontua 10 pontos como responsabilidades educativas do profissional nutricionista, do nutricionista. Então, a primeira responsabilidade que ela traz é atuar como tradutor da ciência da nutrição, informando sobre nutrição, interpretando os fatos de nutrição e traduzindo nas linhas de linguagem do seu público. E aí daqui o primeiro insight que já vem é como a gente às vezes quer formar mini nutricionistas dando aula de educação alimentar e nutricional, fazendo uma atividade de educação alimentar e nutricional. Parece que a gente, tá ali fazendo uma mini graduação para eles, falando ainda que de uma maneira divertida e brincando de carboidrato, proteína, vitamina, mineral. E aí a gente tá, na verdade, fazendo uma passagem de informação sem adequação à faixa etária, sem adequação para aquele público específico, para aquelas crianças. Então, uma das responsabilidades é a gente saber traduzir aquilo que a graduação nos ensinou e que a gente aprende aí depois, conforme os anos de ensino e de, enfim, especializações e tudo mais, é traduzir isso para uma maneira que faça sentido para o meu público, então que faça sentido para as crianças e, portanto, que faça que eles promovam hábitos alimentares aí mais saudáveis e tenham mudanças em comportamentos que não estejam sendo favoráveis à saúde deles. Agora, eu pergunto para você, você acredita que trabalhando, por exemplo, pirâmide alimentar, que a gente indo lá e trabalhando a pirâmide, ensinando para as crianças o que está na base da pirâmide, o que está mais para cima da pirâmide, montando pirâmides, que a gente está traduzindo a informação, por exemplo, que a pirâmide nos traz? A gente realmente está traduzindo para a criança o que significa aquilo? Ou a gente está só informando? Porque a minha impressão, muitas vezes, não que eu seja, assim, totalmente contra trabalhar com pirâmides alimentares, ok? Mas que a maior parte das vezes, por exemplo, que a gente trabalha uma pirâmide alimentar com a criança, que a gente está
informando, que a gente não tá traduzindo para a linguagem dela, para que ela entenda o que aquilo significa realmente. Então, eu te convido a pensar, você, nas atividades que você tem feito com as crianças, você está traduzindo a ciência da nutrição para que ela entenda isso? Tá fazendo sentido para a criança? Porque realmente não resolve se elas não entendem. E elas podem entender ali o conceito, mas o que você está fazendo tá ajudando essa criança a vir a ter mudanças no comportamento alimentar dela, a se motivar a ter essas mudanças? Faz sentido para essa criança? Então aí já primeiro insight de saída, né? Vamos lá. Segunda responsabilidade: planejar e desenvolver programas educativos com os pacientes ou os beneficiários do serviço, suas famílias, o pessoal auxiliar do serviço de nutrição, o pessoal profissional ou não profissional dos setores. Isso quer dizer, às vezes a gente também tem um olhar da educação alimentar, quando a gente quer mudar ali hábitos alimentares da criança, e a gente olha às vezes só para a criança, né? Foco na criança, porque afinal a gente está querendo modificar ali aqueles comportamentos que não estão adequados para a saúde da criança. Porém, eu preciso ter minha visão expandida para o todo. Tem um meio onde essa criança está inserida. Tem um meio onde ela convive, as pessoas com quem ela convive, e isso faz com que ela tenha determinados comportamentos. Então, eu preciso expandir meu olhar para os pais, levar a educação alimentar e nutricional até os pais, levar até os cuidadores da escola, né? Organizar todo um caminho para que essa criança tenha como ter hábitos mais saudáveis, ter o estímulo ao comportamento alimentar mais saudável, ok? Então, esse é o segundo ponto. E que a gente precisa, por exemplo, você que está no consultório, se você tem uma secretária no consultório, você precisa fazer educação alimentar e nutricional com essa secretária, porque ela tem que estar ali aberta para receber aquela criança, entendendo dentro da essência do que você trabalha. A mesma coisa na escola, a professora, a diretora, a coordenadora, as merendeiras, todas as pessoas que têm envolvimento com a criança têm que entender sobre educação alimentar e nutricional. Porque imagina, eu lembro de uma cena uma vez, as crianças estavam comendo, estavam na hora do almoço, ali na refeição, e era um dia que tinha uma salada que era... Eu não lembro exatamente o que é que tinha na salada, mas eram 3 legumes diferentes, assim, mais uma folha. E então o prato tava super colorido e as crianças estavam comendo animadas. E uma das novas faxineiras da escola passou, assim, pelo refeitório. Ela ainda não tinha tido treinamento com a equipe de nutrição, era acho que 2º ou 3º dia dela na escola. E aí o que ela fez? Ela falou: nossa, mas vocês vão comer legume? Ah, nunca vi criança que come legume, isso é muito ruim. Aí, gente, você fala: meu Deus, o que eu faço? Treinamento. Você precisa treinar as pessoas que estão envolvidas com o seu serviço. Todo mundo que tem contato com a criança. Então, se a sua secretária vai ter contato com a criança, ela tem que entender o mínimo de nutrição para receber essa família quando ela entra no consultório. Todo mundo que tá ali na escola, a mesma coisa. E eu sei que às vezes a gente não tem braços e pernas para atingir todo mundo, certo? Mas eu preciso começar a ter parceiros e formas de pelo menos ir espalhando sementinhas. Então, textos orientativos, vídeos, cartazes para esse público adulto, ok? Então, vamos lá. E aí, vamos para o terceiro ponto das suas responsabilidades educativas na área de educação alimentar e nutricional. Avaliar a aceitação e a efetividade dos programas, não apenas em termos de volume de atividades. Então, não é avaliar, eu tô toda semana fazendo atividade com a criança vem aqui toda semana e a gente tá construindo isso. Não é apenas isso, mas também avaliar a aquisição de conhecimento para mudanças comportamentais. Não é só a aquisição de conhecimento. Não é só o quanto a criança está sabendo replicar aquilo que você está ensinando. É o quanto isso está fazendo a criança mudar comportamento.
Quanto isso está fazendo a criança mudar comportamento, mede a efetividade do seu programa. E para tal, se você vai fazer um programa de educação alimentar e nutricional, você tem que coletar dados lá no começo. Porque senão, como que você mede essas mudanças, né? Houve efetividade? Não houve? Por isso que é sempre importante a gente começar com levantamentos de dados, entendendo o que eu vou trabalhar com essa criança, seja no coletivo ou seja no individual, e finalizar com levantamento de dados, para poder comparar. Fez sentido o que eu trabalhei com as crianças? Deu resultado? Ok? Então, esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, utilizar ao máximo os recursos disponíveis, procurando estender a educação nutricional à comunidade. E esse aqui tem a ver lá com o terceiro ponto, né? Que justamente fala de que eu preciso, se eu tô trabalhando um grupo, eu preciso ir estendendo isso de alguma forma a toda a comunidade. Uma das formas de fazer isso com as crianças, sabe qual é? Promovendo desafios onde eles vão levar para casa. Desafios que eles tenham que fazer algo em casa com os pais, por exemplo. Porque aí eu tô enviando uma atividade para casa, onde os pais vão se envolver também com educação alimentar e nutricional, e aí eu tô estendendo a comunidade que está envolvida com essa criança, ok? Vamos lá, quinto ponto das responsabilidades do nutricionista. Utilizar os resultados de pesquisas e novas descobertas no campo da nutrição e educação para aumentar a eficácia do trabalho. Isso quer dizer constante atualização, fazer cursos, ler artigos, ler livros e pegar aquilo que a ciência está mostrando e trazer essas novidades para o nosso trabalho, né? Um dos pontos que eu vejo é que às vezes a gente já atingiu um padrão, algo que é muito bom, e a gente acha que não precisa mudar mais, mas precisa trazer mais informações. Tanto que eu falei que eu comecei a reler esse livro justamente, por quê? Porque eu quero melhorar um padrão que eu já tenho que é muito bom. Então a gente precisa sim ir sempre melhorando as nossas intervenções de EAN. Sexto ponto. Procurar formar no consumidor uma consciência crítica sobre as informações relativas à nutrição que são veiculadas nos meios de informação. Gente, trabalhar isso com criança é poderoso demais. Fazê-los começar a perceber como as propagandas querem atraí-los, como aquele personagem lá no biscoito recheado, no pacote do biscoito, na embalagem do achocolatado, como aquilo quer atrair ele. Eu fiz um trabalho com as crianças uma vez, onde a gente fazia uma análise crítica das embalagens, né? E era incrível que depois eles falavam assim, se tem personagem, provavelmente é ruim. Pode olhar que provavelmente é ruim. Por quê? Eles perceberam que era uma indústria tentando convencê-los. E aí você pode fazer o reverso disso. Se existe uma indústria que está tentando convencer a gente a comer mais ultraprocessados, mais açúcar, mais gordura, mais sal, por que não a gente fazer então a propaganda do bem e colocar as crianças para defenderem os alimentos naturais, os alimentos da feira? Como é que a gente pode fazer a propaganda do bem? E quando você está na escola, isso é muito interessante, porque você pode levar uma turma para ir na outra turma fazer essa propaganda do bem. E lá falar bem das frutas, o que elas têm de bom, por que é bom consumir frutas. Fazer a propaganda, tem turma que faz cartaz, tem turma que canta música. Dependendo da idade, você consegue fazer essas interações entre as turmas. E, gente, é fantástico. E aí eles ficam consumidores mais críticos, tá? Que é isso que a gente precisa, de consumidores mais críticos. Então, continuando, sétimo ponto. Colaborar para os meios de comunicação Colaborar para que os meios de comunicação transmitam informações reais e pertinentes sobre alimentação e nutrição. Isso quer dizer que você, como nutricionista, tem que utilizar meios de comunicação para levar informação de qualidade.
E aí é engraçado, né? Com esse boom da internet, com esse boom das redes sociais, a gente vê cada vez mais pessoas falando sobre alimentação e às vezes muitas pessoas que nem formação em nutrição têm. E aí eu vejo nos grupos de nutricionistas começar uma discussão, uma leva assim do tipo, ai, a blogueira tá falando, a mãe prefere acreditar na blogueira do que em mim, lê a revista, prefere acreditar na revista do que em mim. Mas você tá fazendo o seu papel e tá colocando informação de qualidade para essa família? Você está enviando informação de qualidade para essa família? Está informando eles de uma maneira que seja compreensível, que seja chamativa? Você tá fazendo esse papel? Porque é real. As blogueiras estão aí, o pessoal tá falando de alimentação, a gente tem um monte de gente que é despreparada e desqualificada para falar sobre isso. Mas aí nós, nutricionistas, não falamos muitas vezes, né? E aí a gente quer que escutem a gente, mas a gente não fala. Você está fazendo, por exemplo, reportagens para os jornais da sua cidade, escrevendo textos para os jornais da sua cidade, entrando em contato com blogs, por exemplo, para fazer textos referentes à nutrição? Você tem um blog seu, talvez? Você tem uma lista de transmissão com os pais da escola para mandar toda semana uma informação sobre nutrição com os seus pacientes? Você tem lista com os pais dos seus pacientes para enviar uma receita? Então, gente, a gente também tem o nosso papel, a nossa responsabilidade. E aí é muito fácil quando a gente fica falando, ah, mas o pessoal tá aí, um monte de gente querendo invadir o lugar da nutrição, então vamos ocupar o nosso espaço. Esse é o primeiro ponto, vamos ocupar o nosso espaço, vamos levar informação de qualidade para todo mundo. E assim a gente ganha espaço e o pessoal vai querer ouvir o nutricionista, entende? Então, esse era o 7º ponto. 8º ponto, vamos lá. Não se omitir quando procurado para qualquer esclarecimento ou orientação sobre nutrição. Não se omitir. Sabe assim, quando vem no seu inbox alguém que vai perguntar sobre alimentação e nutrição? Não se omita, responda aquela pessoa. Não faça, é claro, você não vai fazer uma entrega de cardápio, não vai fazer uma consulta com ela, não é isso. Mas responda em linhas gerais e mostre que você tem valor para entregar para ela na sua consulta ou na sua atividade de ano, naquela oficina que você faz. Responde o geral, responde o que está no guia alimentar para a população brasileira. Dá essa orientação para essa família, para essa mãe que te procura. Tá? Quando o paciente te mandar um recado lá, a família manda um recado à noite porque teve um problema na organização que vocês tinham colocado para aquela criança da rotina alimentar, quando aquela mãe te mandar um WhatsApp 9 horas da noite, se você estiver disponível, responda. Se você não conseguir responder naquele dia, responda no outro. Não deixe as famílias sem respostas. Quanta gente eu vejo que demora 10 dias, às vezes, para enviar o plano alimentar para a família. E a família fica lá esperando, sem resposta, né? E, ao mesmo tempo, receba com muito acolhimento, com muito carinho os questionamentos, por mais simples que pareçam, tá? Eu vejo julgamento por trás. O coaching me trouxe muito isso da gente parar de olhar com julgamento. Se a mãe falar pra mim que ela tá dando o tal do danoninho porque ela acha que o tal do petit suisse é o que faz bem pra criança, porque alimenta com igual um bifinho, eu só acolho aquilo e levo informações pra ela, pra que ela crie uma nova ação a partir daquilo. Eu não julgo, não falo que mãe maluca, tem pós-graduação, é formada, por que tá fazendo isso com a criança, tá? Então, a gente precisa acolher também essas famílias. Ok, número 9. Integrar-se com outros programas de desenvolvimento e educação em saúde da comunidade. Então, procurar profissionais na sua região que estejam fazendo atividades de AN. Se você no seu consultório não tem tempo, não tem... às vezes não é a sua afinidade fazer a atividade com a criança ali, procura quem na tua região está fazendo. Eu estava conversando com uma colega e ela falou, Carol, você acredita que trabalhar só com a criança é possível? Eu falei, se você tem uma parceira que vai trabalhar com a mãe e com o pai, que vai trabalhar com a família. Porque aí a gente vai casando os serviços, né? Então, você precisa ter parceiros na sua região, precisa ir lá entender. Imagina que legal você poder trocar um dia, ir no consultório de outro nutricionista e ver um atendimento, o que ele faz, e ele vai no seu consultório e vê isso também. Sabe? Dividir conhecimento. Isso
Não é competição, gente. A gente tem espaço para todo mundo no mercado. Se a gente vê o número de crianças que existem, para o número de nutricionistas materno-infantis, tem assim, a nossa agenda lotaria e nós não conseguiríamos atender todas as crianças. Então é uma questão de posicionamento, é uma questão de entender que não tem competitividade entre os profissionais, sabe? Eu tenho colegas que eu recomendo, inclusive, quando eu percebo que o caso tá mais bem direcionado para ela do que para mim. Entende? Então vamos lá. Número 10. Procurar mudar apenas aquelas práticas realmente prejudiciais à saúde do indivíduo. E aí, olha, eu acho que às vezes essa é a mais difícil, que a gente precisa amarrar a mão assim, falar, ai, não vou mudar, não vou mudar, não vou mudar, porque às vezes a gente quer mudar detalhes que fazem sim, trazem algo além para a alimentação da criança, mas que no cômputo total, no geral, não é o que faz diferença. Talvez seja costume alimentar daquela família comer um chocolate depois do almoço. Será que isso, no total, e aí é o seu olhar para entender essa criança, o que ela tá indo ali, né, de buscar, será que no total faz diferença? Será? Então eu sempre me pergunto, quando eu quero tirar, sabe, alguma coisa assim que me incomoda, falo, no total isso faz diferença? No total isso é prejudicial? Entender esses pontos é uma das nossas responsabilidades dentro da educação alimentar e nutricional. Por isso que eu bato tanto o pé quando a gente fala de faz bem ou faz mal. Atividade, sabe, de comer isso, fica feliz, comer aquilo, fica triste. Meu Deus, por que fica triste se come um chocolate? Eu fico feliz, você também devia ficar, e a gente não devia fazer as crianças quererem ficar tristes depois de comer chocolate, sabe? O que a gente deveria é ensiná-los que não é todo dia que a gente vai fazer isso. E aqui, é claro, eu tô falando de crianças maiores de 2 anos, porque a gente sabe que menores de 2 anos realmente não é para consumir açúcar. Então, se é costume daquela família, por que não? Por que eu tenho que fazer terrorismo nutricional? Falar que vai ficar triste, que faz mal, né? Não, eu não acredito nessa educação alimentar e nutricional. Eu acredito na educação alimentar e nutricional que inclui, que traz as frutas, que traz as verduras, que traz os legumes, que traz os peixes, que traz arroz, e traz arroz branco, e traz arroz integral, e arroz parboilizado, e arroz preto, e arroz vermelho, e que vai incluindo, e que vai trazendo opções. É disso que as crianças precisam. A gente precisa levar para eles opções, novas formas de provar. Se não gosta da abobrinha refogada, vamos ver se gosta crua, vamos ver se gosta no bolo, vamos ver se gosta no suco. Teve uma vez, eu estava fazendo uma atividade com um grupo de meninos, era uma atividade de culinária, inclusive, mas com essa proposta de trazer educação alimentar e nutricional e da gente poder fazer ali com eles atividades e depois desenvolver uma receita, e com uma criança muito seletiva. O menino, ele devia ter, eu não lembro exatamente a idade, mas ele ia entre 8 e 9 anos. E durante a atividade ele quis provar vagem crua. Tinha vagem crua que a gente ia preparar numa receita. E ele falou, posso provar a vagem crua? Meu primeiro ímpeto foi falar não, porque, né, gente, vagem crua eu não tinha comido até aquele dia, mas eu posso te contar que não tem um sabor bom. Mas assim, eu falei, ele não vai gostar. Mas e daí? Teve interesse, pra que eu vou minar o interesse dele? Pra que eu vou dar uma baldada de água fria na cabeça dele? Falei, olha, se você quiser pode provar, eu nunca provei, inclusive vou provar com você. Porque no nosso costume a gente sempre cozinha essa vagem antes. E aí ele foi lá e decidiu, realmente, vagem crua não é bom, mas ele teve abertura pra provar, sabe? Então não é proibido e permitido, vamos cortar isso do pode e não pode, do é bom e não é, vamos trazer uma nutrição que envolva mais as crianças, uma nutrição que seja acolhedora, humanizada, que permita que eles tenham prazer em comer, que eles fiquem felizes, que eles se divirtam nas suas atividades de educação alimentar e nutricional, seja na escola, seja no consultório, seja no centro de recreação, seja no hospital, que eles riam, que eles sorriam e que eles
saiam dali com aquela sensação boa que deixa marca na memória, para quando ele ver aquele alimento na casa dele, ele querer provar, ele querer comer, tá bom? Essa é a minha mensagem para vocês. Então, eu vou deixar aqui a imagem do livro, se vocês quiserem conhecer. É um livro, assim, muito antigo. Eu acredito que se vocês forem achar, vai ser só em sebo, ok? Mas eu vou... Aqui, ó. Se quiser aproveitar, tira um print da tela e me marca nos seus stories. Coloca lá, Atitude em Nutricão, e me marca para que outros colegas possam conhecer e vir assistir essa live que vai ficar salva por 24 horas. Compartilha com os outros nutricionistas, que a ideia é a gente expandir cada vez mais essa informação para mais e mais e mais profissionais, tá certo? Então, meu muito obrigada para você que ficou por aqui e nós nos vemos numa próxima live, ok? Um beijo! Dani que estava por aí, Sara, a Lu, a Renata, a Ana, muito obrigada e bom final de semana para vocês. Tchau, tchau!